Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou resenhar uma das minhas últimas leituras. A Viúva Silenciosa, de Sidney Sheldon e Tilly Bradshaw, é um dos livros lançados nessa parceria pouco convencional entre a Tilly Bradshaw e a família do Sidney Sheldon. O autor faleceu em 2007, salvo engano, e a partir de 2009 a Tilly começou a lançar vários livros que levam o nome dele, como uma parceria comercial mesmo, porque é um autor muito renomado, com muitos best-sellers, e ela até então não era tão conhecida, então ela usa esse subterfúgio, usa o nome do Sidney Sheldon nas capas de seus livros, dividindo lucros, é lógico, com os filhos herdeiros, empresa, enfim, e publica livros de suspense na mesma pegada que o autor, então foi uma parceria que deu certo para todo mundo ali, mas é importante deixar claro que não é porque tenha o nome do autor na capa que foi ele quem escreveu, e é o caso da Viúva Silenciosa. Eu preciso ressaltar um ponto aqui, que eu, como uma pessoa que já leu muita coisa do autor, não li todos os livros dele ainda, mas li várias coisas, vários títulos diferentes. Eu preciso dizer, eu me sinto obrigada a dizer, na verdade, que a gente não pode começar a ler um livro escrito pela Tilly em parceria com a empresa e instituição Sidney Sheldon e esperar que ele seja igual, que tenha uma narrativa como os livros anteriores, que a gente veja o DNA do autor aqui, porque não tem isso. A gente vê muito o estilo de escrita da Tilly, ela consegue prender o leitor, ela tem vários gatilhos ali na história para você prestar atenção, ela vai deixando pistas, é bem interessante a forma que ela escreve, ela é uma ótima autora, eu não acho que os responsáveis pela marca Sidney Sheldon fariam uma parceria com alguém que não conseguisse sustentar e levar esse legado nas costas e carregar ele, continuar ele para o mundo. Então, preciso dizer que se você vai esperando o DNA de Sidney Sheldon no livro, talvez você se decepcione um pouco. Não é assim, mas o livro não deixa a desejar, é ótimo, ele é muito bom, ele é instigante, é um suspense incrível, não deixa nada a desejar com vários outros suspenses que nós temos hoje em dia, mas não é Sidney Sheldon, então não vá achando que você vai achar aquilo que não vai, talvez você se decepcione. Vá com a mente aberta, que foi outra pessoa que escreveu, tem outra identidade, tem outro DNA ali, e não por isso é um livro ruim, bem pelo contrário. Leitores de Sidney Sheldon, ao ler A Viúva Silenciosa, talvez fiquem um pouco incomodados, talvez fiquem com uma sensação de déjà vu muito grande, porque eu fiquei, e algum tempo eu fiquei pensando, eu lia o livro e ficava, meu Deus, mas eu já vi isso antes, será que eu já li esse livro e não me toquei? Será que ela só reescreveu essa história? Será que ele já tinha lançado esse livro com outro nome e na minha cabeça eu apaguei essa informação? Mas fui lendo, fui identificando algumas coisas na história que não eram familiares para mim, até que em um ponto específico ligou uma luzinha na minha cabeça e eu fiquei, entendi o que está acontecendo. Quem leu A Outra Face do Sidney Sheldon vai ter essa sensação de conhecimento ao ler A Viúva Silenciosa. Parece que a autora fez um remake do livro, ela coloca alguns novos elementos, mas a história é extremamente semelhante, não a ponto de incomodar, mas a ponto de a gente ficar fazendo comparativos ali, sabe? Quem já leu a história vai ter essa sensação, mas também não estraga a experiência. Eu gosto muito, é um livro incrível, assim como A Outra Face. Em A Viúva Silenciosa, a gente acompanha a trama da doutora Nikki Roberts, uma psicóloga que é super conceituada, das estrelas, de gente muito famosa, dinheiro mesmo de Los Angeles, e ela atende todos os seus pacientes ali, ela faz o seu serviço, mas ela guarda um luto muito grande com ela, porque o amor da vida dela faleceu em um acidente trágico um ano antes,
e nesse acidente ela descobriu que o marido estava traindo ela e que a amante estava grávida, algo que ela nunca conseguiu fazer, mesmo passando por diversos tratamentos, ela nunca conseguiu engravidar e isso acabou com ela, deixou ela no chão, estarrecida e um luto e um pesar muito fortes. Então nós temos todo esse contexto da história em que nós temos uma psicóloga que lida com os seus fantasmas interiores tentando ajudar as outras pessoas. O suspense começa quando uma das pacientes da doutora Nick, ao sair da sua consulta, pede um casaco emprestado para ela, uma capa de chuva, porque começou a chover do nada e ela estava sem carro, sem guarda-chuva, enfim. E ao descer do prédio, ela vê uma pessoa pedindo ajuda, é um homem jovem que está acabado, parece que está em decomposição, a pele está toda escamosa, verde, caindo, assim, um horror. E quando ela pega o celular para tentar chamar ajuda, ele ataca ela, esfaqueia. Coitada, ela saiu acabada desse encontro e quando eles acham o corpo dela, começa a... Todas as perguntas vira um estrondo. Até que a polícia descobre que tem células mortas no corpo dela, que em tese o assassino estaria morto. E aí eles começam a chamar o caso de o caso do assassino zumbi. Pouco tempo depois, uma situação muito semelhante ocorre com o assistente secretário da doutora Nick. Ele é encontrado também em situações muito parecidas com a paciente, em um local próximo da onde ela foi encontrada também. E aí a cabeça da Nick simplesmente faz um boom gigantesco, porque parece muito que ela está envolvida ali no caso. Tem 2 policiais e a gente vê aqui o cenário do policial bonzinho e do policial malvado, e eles começam naquela... Um xinga ela e tenta de todas as formas com agressividade conseguir informações dela, e o outro vai lá e coloca panos quentes e tenta ser mais calmo, mais comedido, ele até se aproxima dela um pouco mais em determinado ponto, que a gente até acha que vai ter um romance aí. E assim vai se desenvolvendo a história, a gente vai tendo informações de outros pacientes da doutora Nick. Ela desenvolve um carinho muito grande por uma outra paciente dela que sofria violência doméstica, psicológica, né? Abuso psicológico pelo marido, conseguiu se livrar, enfim. Tem um banqueiro que é completamente perturbado das ideias, mania de perseguição, vive dizendo que tem alguém perseguindo ele. E a gente vai conhecendo um pouquinho os personagens da doutora Nick, o contexto da vida da Nick, toda a investigação do crime, e aí a gente é apresentado ao pano de fundo, que eu acho que é a maior diferença entre a Viúva Silenciosa e a Outra Face. Artilho inclui na trama todo um plano de fundo de narcotráfico, uma guerra entre traficantes mexicanos e russos e a produção de uma nova droga que deixa a pele escamosa, verde e caindo os pedaços literalmente. A Crocodile. E aí, o leitor já começa a ligar as peças, né? Com certeza o assassino estava usando essa droga, não é que ele estava morto, que era um zumbi que ressurgiu do nada e foi assassinar pessoas aleatoriamente. Não, provavelmente essa pessoa estava usando drogas, e aí a gente vai descobrindo que o marido, o falecido marido da Nick, tinha uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, gratuita, voluntária e gigantesca em Los Angeles. Então a gente começa a fazer ali os nossas ligações, né? Provavelmente tem algo a ver com isso, talvez o assassino tivesse a ver com o marido dela, talvez é alguma vingança por algo que aconteceu no passado, não sei, a gente começa a teorizar. Em paralelo a isso, a gente descobre a história de uma au pair adolescente que foi de Los Angeles para a cidade do México para trabalhar lá e educar crianças de um milionário magnata da cidade, e ela simplesmente desaparece da noite pro dia. Ninguém sabe o que aconteceu, os pais dela viviam procurando por ela, querendo ajuda, levar o caso para mídia, e nunca ninguém descobriu o que aconteceu. Em resumo, a história é essa. Nós temos o núcleo da doutora Nick e seus pacientes, nós temos o núcleo dos policiais, investigadores, detetives, nós temos o núcleo da Charlotte, que sumiu do mapa e ninguém sabe o que aconteceu.
No meio desse caos em que as pessoas próximas da doutora Nick estavam sofrendo mortes horrendas e que a polícia, ao menos um dos detetives investigadores, tinham certeza absoluta de que ela era responsável por esses crimes, a doutora só queria saber da história do marido dela e da tal amante que estava grávida. Ela encafifou com aquilo, parecia que nada além daquilo tinha uma importância, que as outras coisas eram horríveis, mas não eram assim tão importantes para ela, até que ela decide que ela vai contratar um detetive particular, porque a polícia estava muito preocupada em descobrir quem era o assassino do que se focar e descobrir o que aconteceu com o marido dela. Porque chega numa parte da história em que surge a hipótese de que o marido também tivesse sido assassinado pela mesma pessoa, que estivesse tudo interligado. E aí é que a história começa a se desenvolver, a gente consegue ter outras informações além daquelas básicas que a gente tinha, porque até então nós tínhamos informações que a polícia passava para Nick, que eram muito pouquinhas. E aí, quando entra o detetive particular, a gente consegue linkar mais algumas coisas. A partir desse momento, eu criei uma teoria na minha cabeça e ela se confirmou. E para mim, isso, num suspense policial, tira um pouco a graça, sabe? Quando chega no final e era aquilo que eu tava imaginando, aí eu fico, ai, ótimo, você descobriu perfeito detetive, pegou todas as pistas. Mas ao mesmo tempo, um livro de Sidney Sheldon é maravilhoso porque eu nunca conseguia descobrir o final. E como eu falei no começo, não é um livro de Sidney Sheldon, né? É um livro da Tilly Bradshaw e eu fiquei um pouco decepcionada com isso, porque eu não queria estar certa. Eu queria ter, assim, uma certeza e chegar no final e quebrar a cara, ver que não era aquilo, e no final era exatamente aquilo. Lógico que tem uma reviravolta no fim e você fica, oh meu Deus, mas confesso que eu já esperava, eu consegui deduzir aquilo muito fácil, então, não sei, podia ser melhor. O final também não é exatamente igual ao da Outra Face, tá? Tem diferenças, então se você leu a Outra Face e vai ler A Viúva Silenciosa, não fique pensando que você já tem a resposta ali no final. Não tem muito a ver, como tem todo um pano de fundo de narcotráfico junto, tem essas diferenças, da metade pro final ele já vai mudando bastante essa semelhança, então vale a pena ler, é um livro muito legal, é um suspense ótimo, só que é um suspense normal. É um livro que já vi vários outros parecidos, não tem grandes novidades, não tem um perigo real, assim. Eu acho que tem uma cena só em que a protagonista corre realmente um perigo de vida ali, que você fica apreensivo que realmente ela vai se dar mal ali. E também no final tem uma cena que você fica um pouco suspense ali, vai acontecer o quê? Ela vai morrer? Ela não vai morrer? Mas não é assim tão... Meu Deus do céu, ela vai morrer. Não é só ela. Acho que ela vai morrer, hein? Sei lá, gente. Eu gostei do livro, eu achei ele interessante, eu achei que tem pontos altos e pontos baixos. Acho que a gente precisa ler livros da Tilly com a consciência de que não é um livro do Sidney, que a gente não pode esperar as coisas que ele trazia, porque não é ele que está escrevendo, não foi ele que criou essa história, não é a cabeça dele desenvolvendo a trama. Então, é isso. É um livro muito bom, eu gostei bastante. Eu sei que eu tô com uma cara de decepção aqui, gente, desculpa, mas eu não tinha essa consciência de que não era um livro escrito em parceria. Eu achei até que tivesse mais o DNA do autor aqui no meio, mas não, é um livro que ela escreveu do zero. Lógico, ela usou um livro dele como base, meio que um remake do livro, mas não é o autor, não é assim que funciona. E é um livro muito bom, é muito bom mesmo. A autora consegue levar a trama de uma forma muito inteligente, mas é diferente, não é a mesma coisa. Enfim, se você tem medo de se decepcionar com essa história e não vai conseguir ler ela com a cabeça aberta, não leia. Porque a probabilidade de você se decepcionar é muito grande.
Eu acho que a maior diferença entre os dois autores é que o Sidney brincava muito com histórias paralelas, né? Um capítulo ele narra um personagem, no outro ele narra outro personagem, no outro é mais um personagem. E ele leva muito mais tempo do que a Tilly levou para unir todas as histórias para a gente conseguir fazer essa linkagem. Então eu acho que essa é a diferença principal entre os dois autores. É um livro muito bom, eu dou 4 estrelas para ele. Foi um dos livros que eu li recentemente que eu mais gostei. Ele não é muito novo, foi publicado em 2009, mas eu acho que dos suspenses publicados nos últimos anos, esse é com certeza um dos melhores que eu já li. Claro, não vá achando que é a mesma coisa que os outros, porque não é. Mas quero ler mais coisas dessa autora. Já separei livros dela na minha listinha de próximas leituras que eu quero comprar, que eu quero pesquisar sobre, porque me interessei bastante. Deixa aqui nos comentários pra mim se você já leu algum livro dela, dessa parceria, e me diz o que você achou, porque eu quero muito saber, fiquei bem curiosa sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, que me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, temos vídeos novos todas as quartas, às 18 horas. Um beijo, até semana que vem!